Então vamos falar agora sobre o interruptor intermediário. Esse tipo de interruptor é utilizado quando desejamos comandar uma lâmpada ou grupo de lâmpadas por 3 ou mais pontos diferentes. São utilizados em escadas de vários andares, salões com vários acessos e corredores de acesso para vários quartos. Quais são as características? É possível usar qualquer número de interruptores intermediários. Então as próximas figuras vão mostrar a instalação do interruptor intermediário. É preciso observar que ele está instalado entre dois interruptores paralelos, razão pela qual é denominado interruptor intermediário ou four-way. O interruptor intermediário possui 4 terminais. Deve-se tomar cuidado quando da instalação do interruptor intermediário para não confundir com o interruptor bipolar, pois os dois são similares visualmente. Então temos aqui a vista de frente de um interruptor intermediário e essa vista traseira deles. Então são 4 terminais, ok? Então, a ligação para uma lâmpada é essa aqui. Aqui tem os interruptores paralelos, esses dois aqui paralelos, e no meio o interruptor intermediário. Tá? Então, para comandarmos essa lâmpada, se quisermos comandá-la entre dois interruptores paralelos, precisamos instalar um interruptor intermediário ou outros interruptores intermediários, tá? Ok? Como nessa figura aqui. Então, no esquema unifilar, no comando de uma lâmpada só, com dois interruptores paralelos e um interruptor intermediário, temos esse diagrama. Temos até aqui a fase do interruptor paralelo 1, os retornos. Então, no interruptor paralelo vai aparecer 4 retornos. Aqui temos o retorno da lâmpada e o neutro. Tá? Então, no esquema unifilar, temos aqui o quadro de distribuição, tá? O neutro e a fase, a proteção. Então, no interruptor paralelo 1, temos a fase e 2 retornos. No paralelo 2, temos 3 retornos. Tá? 1, 2, 3 retornos. E no interruptor intermediário, cujo símbolo é esse aqui, nós temos 4 retornos. 1, 2, 3, 4. Então, temos aqui os 4 retornos. Temos aqui um esquema para comandar duas lâmpadas em paralelo, tá? Através dos interruptores paralelos e interruptores intermediários. Okay? Esse é o esquema multifilar e esse é o esquema unifilar. Tá? Então, está aqui a simbologia do interruptor paralelo 1, paralelo 2. E aqui, se tiver 2 intermediários, são os esquemas dos 2 interruptores intermediários. Temos aqui a perspectiva cônica da instalação com interruptor intermediário. Tá? Então, aqui interruptor paralelo 1, paralelo 2 e aqui interruptor intermediário. Então, podemos acender essa lâmpada através desse interruptor. A hora que chegamos aqui, podemos apagá-la ou acendê-la. E a hora que chegamos a essa porta, podemos apagá-la ou acendê-la. Tem uma instalação dos eletrodutos, né? Temos aqui os 2 interruptores paralelos, aqui o interruptor intermediário. Tá? Aqui é a lâmpada e o detalhe da instalação dos eletrodutos. Temos agora o exemplo de instalação em planta baixa com interruptor intermediário, comandando uma lâmpada. Tá? Então, temos aqui 2 interruptores paralelos e um interruptor intermediário entre eles. Tá? Aqui podemos comandar essa lâmpada, aqui podemos apagá-la, acendê-la, e aqui do outro lado apagá-la e acendê-la também. Tá? Então, o interruptor intermediário entre elas. Então, temos aqui os 4 retornos, aqui os 3 retornos nesse interruptor paralelo, aqui a fase e os 2 retornos desse interruptor paralelo. Okay? Então, temos nesse desenho a representação de como é feita a passagem de condutores na prática, né? Conforme esse diagrama, tá? E o diagrama anterior. Tá? Então, aqui podemos ver como é que passam os fios na ligação de 2 interruptores paralelos e um interruptor intermediário comandando essa lâmpada. Temos aqui um esquema multifilar de comando de 2 lâmpadas. Tá?
comandadas por um interruptor intermediário, tá? Então temos aqui os dois interruptores paralelos e aqui entre eles o interruptor intermediário e as duas lâmpadas em paralelo aqui. Então esse é o esquema multifilar e aqui temos o esquema unifilar, tá? Temos aqui os dois interruptores paralelos, aqui o interruptor intermediário, tá? Então aqui tem a fase, retorno, retorno, aqui os três retornos desse interruptor paralelo e aqui os quatro retornos do interruptor intermediário. E aqui temos um neutro e três retornos entre as lâmpadas, ok? Temos aqui essa figura, a representação em planta baixa da instalação da figura anterior, né? Tem um quadro de distribuição aqui, os dois interruptores paralelos, o interruptor intermediário e as duas lâmpadas a serem comandadas. Para facilitar o entendimento da fiação, da representação da fiação, temos uma figura aqui que vai ajudar a entender melhor o esquema unifilar. Então, temos aqui, chegando no quadro de distribuição, proteção, o neutro e a fase. Então, aqui no interruptor paralelo, temos aqui a fase, retorno, retorno. Aqui temos as duas lâmpadas, o neutro, retorno. Aqui os três retornos, no interruptor paralelo do outro lado. E no interruptor intermediário temos os quatro retornos. Temos aqui o interruptor de minuteria. O que é o interruptor de minuteria? É um dispositivo de comando de iluminação que necessita da ação humana para ligar o circuito, desligando-se automaticamente após algum tempo previamente regulado. Então, em ambientes de acesso comum, a circulação das pessoas é muito frequente. Porém, quando o movimento é reduzido, à noite, por exemplo, a possibilidade de lâmpadas permanecerem acesas desnecessariamente é muito grande, porque normalmente as pessoas delegam ao trem a incumbência de desligamento das lâmpadas. Por isso, recomenda-se que nesses locais sejam utilizados dispositivos especiais que mantenham as lâmpadas acesas somente no momento em que uma pessoa estiver circulando, desligando-se automaticamente logo em seguida. Esse dispositivo recebe o nome de minuteria. Tá? Aqui temos aqui as fotos, né, desses interruptores, onde são aplicados em iluminação de escadarias de prédios de apartamentos, corredores, ambientes que necessitam de ser iluminados durante curtos períodos de tempo, hall social de apartamentos, antessalas. E quais são os tipos, né? Tem os tipos de sobrepor, com fixação diretamente na parede, com suporte apropriado ou fixado no quadro de disjuntores. E de embutir, que pode ser instalado com facilidade em uma caixa 10 x 5 centímetros. Então, o funcionamento, ao pressionarmos o botão da campainha pulsador, é fornecendo a tensão necessária para o funcionamento do circuito da minuteria. A temporização pode variar de 15 segundos a 5 minutos. Após o tempo programado para a lâmpada permanecer acesa, ocorre um pré-aviso de extinção com 50% da luminosidade durante 10 segundos. A minuteria possui os seguintes componentes: o interruptor, lâmpada neon, jumper, regulagem de temporização e fusível. Okay? Aqui temos exemplos de instalação desses interruptores de minuteria. Tá? Estão mostrados os circuitos aqui, tá? Da marca Pial Legrand. Okay? Então é aqui o esquema multifilar, né, do interruptor de minuteria. Né? Então aqui você tem a fase chegando no componente e aqui os interruptores. Tá? E aqui no caso são três lâmpadas em paralelo e aqui o neutro. Tá? Então a representação é essa. Você tem aqui o neutro e a fase chegando. Tá? Você tem esse interruptor de minuteria aqui, que está chegando à fase, e dois retornos, né? Aqui o retorno e aqui outro retorno. Tá? Aqui você tem as três lâmpadas e aqui os interruptores. Aqui, no caso, você tem dois retornos e aqui dois retornos. Então, temos o interruptor automático
por presença. O interruptor automático por presença é eletrônico e capta, através de um sensor infravermelho, a radiação do calor de pessoas, animais, automóveis que estejam nos limites perceptíveis do dispositivo. Possibilita o comando automático da iluminação de ambientes, onde não é necessário manter as lâmpadas permanentemente acesas, ou seja, as lâmpadas ficam acesas somente na presença de pessoas, proporcionando considerável economia de energia. E aplicações em residências, né? Iluminação de área externa, tá? Hall social, antessalas, escadas, banheiros ou garagens, nos edifícios residenciais ou comerciais, iluminação de salas, escadas, recepções, estacionamentos, jardins ou até andares inteiros. Nas lojas e magazines, iluminação de vitrines, painéis luminosos, banheiros ou provadores. Nas indústrias, iluminação de pátios, jardins, almoxarifados, armazéns, vestiários ou estacionamentos. Na segurança, acionamento de alarmes sonoros ou luminosos para ligar câmeras de monitoração de TV ou outros dispositivos de proteção. Na automação das portas de lojas, escritórios, garagens, shoppings ou aeroportos. Finalização: cigarras e campainhas. As campainhas e as cigarras são aparelhos que representam a forma mais simples de sinalização e se destinam a dar maior comodidade aos usuários, evitando que visitas, vendedores tenham de bater palmas para solicitar a presença do proprietário da residência ou apartamento, a fim de atendê-los. Essa forma de sinalização pode ser também usada para chamada geral e sistemas de alarme. Então, os dois tipos de campainha cigarra, temos as eletromagnéticas, né, e as eletrônicas. As eletromagnéticas são as mais simples. Quando você aperta o botão, passa uma corrente pelo eletroímã e, como é uma corrente alternada, ocorre uma vibração aqui desse contato e esse martelo vai ficar vibrando sobre essa campainha. Tá? Então, aqui temos a descrição do funcionamento da campainha campainha eletromagnética, né? Então, as campainhas de tímpano são usadas em locais amplos que necessitam de alta intensidade sonora, acima de 80 dB. E temos a campainha também, diferente das chamadas cigarras, as campainhas ding-dong, tá? Lira, com a figura C658. Okay? Aí temos a campainha eletrônica, que é a mais moderna, né? Você já tem a alimentação dela e ela eletronicamente gera o sinal. Tá? Tem um oscilador próprio dentro da campainha, tem um circuito oscilador. Então, quando é acionado o botão, esse circuito é alimentado, esse oscilador é alimentado e gera-se o som. Então, temos esquemas de ligação das campainhas ou cigarras. Né? Então, tem aqui o interruptor, tá, ligado na fase, aqui o retorno e outra parte da campainha, outro contato da campainha ligado no neutro. Tá? O esquema unifilar é esse aqui, então tem um quadro de distribuição, neutro, fase, proteção, tá? Aqui a campainha e aqui o interruptor, a fase e o retorno. E aqui é um outro exemplo de esquema multifilar, ok? Juntamente com uma lâmpada. Então, esse é o esquema multifilar da campainha com a lâmpada e esse é o esquema unifilar. Obrigado.